Oi pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente. Eu queria trazer pra vocês um pouquinho sobre a minha história, a minha trajetória como leitora, mas eu queria trazer isso de uma forma um pouco diferente. Eu queria trazer isso com livros que mudaram a minha vida de alguma forma, que tiveram alguma significância e que construíram a leitora que eu sou hoje. Compartilhar um pouco das histórias emocionantes e dos mundos fascinantes que foram me edificando como leitora. Então, se você aí é um leitor ou se você está só começando no universo dos livros, esse vídeo é para você entender como os livros podem moldar uma pessoa, a vida dela e modular de alguma forma a maneira como a gente vê o mundo e como a gente interpreta o mundo à nossa volta. Então vamos lá. Primeiro eu quero mostrar para vocês uma história que transformou a minha perspectiva de vida como leitora e como autora também, como escritora. E esse livro se chama O Pistoleiro do King. Eu sei que muita gente já leu esse livro e, sinceramente, eu li ele quando eu tinha lá meus 19 anos, mais ou menos. E ele foi, assim, de extrema importância para a pessoa que eu sou hoje, para a percepção que eu tenho dos livros hoje e para a percepção que eu tenho de leituras, né, de escrita propriamente dita, porque a introdução desse livro é sobre ter 19 anos e o King fala muito da sua trajetória como escritor, de como funciona um pouco do processo de escrita dele. Eu me identifiquei muito com essa apresentação desse livro. Eu me identifiquei muito mesmo e foi com esse livro, foi o primeiro livro do King que eu li. E ler Kings, né, ler livros do King mudou muito da minha percepção, porque ele é um autor que tira a gente da zona de conforto, que faz a gente encarar alguns momentos, assim, algumas situações muito amargas na sua escrita e a gente tem que digerir, às vezes, as cenas que o King escreve fazem com que a gente tenha certa edificação como leitor e como escritor, né? Esse livro eu já reli, O Pistoleiro eu já reli para o projeto da Torre Negra e ele não é um livro tão bom. Isso que é o mais interessante. Ele não é um dos melhores livros do King. Ele não é um dos livros mais incríveis, mais bem escritos e mais fantásticos que eu já li do King. Mas ele é um livro que me apresentou ao meu autor preferido da vida. Ele tem passagens muito amargas. Ele fala de um homem que perdeu tudo e que está buscando a última coisa que na cabeça dele interessa para que, quem sabe, ele consiga reavivar algo que morreu dentro dele. O Roland é um personagem muito amargo, muito dolorido, sabe? Muito. Sofreu muita coisa na vida dele. E essa introdução, esse livro e tudo que ele representa muito para mim. Eu lembro que quando eu reli a apresentação e eu chorei muito, porque eu, sabe, eu já tava ali com quase 30 anos, eu tava vivendo uma fase muito louca da minha vida na época. Sabe, foi como voltar a mim mesma de 19 anos. Esse livro fez muita diferença para mim e foi muito significativo. Agora vamos começar a viajar por mundos imaginários, né? Os mundos de fantasia. E a minha primeira experiência com fantasia foi, eu acho que a primeira experiência de muita gente. Harry Potter. Harry Potter também foi nessa época ali que eu li O Pistoleiro. Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos ali, essa fase ali, que eu comecei a ler Harry Potter. Ele é um livro infanto-juvenil, ele é escrito, né? Ele foi escrito para ser lido por crianças ali na pré-adolescência, 12, 13 anos. Só que ele tem uma pegada muito gostosa. Tipo, o universo criado para Harry Potter, ele é um universo mágico, ele é um universo fantástico, mas ele tem lá a sua pegada de realidade. A gente tem o mundo dos bruxos, mas a gente tem o mundo dos trouxas, né? O Harry vive no mundo dos trouxas e pior, os piores tipos de trouxas que poderiam existir, né? Que são as pessoas amargas, as pessoas ruins, as pessoas, sabe? O Harry, ele vive numa escada, embaixo de uma escada, ele é maltratado. Toda a família que sobrou para ele, que restou para ele, é a tia e o tio com quem ele mora e aquele primo insuportável que ele tem. E assim, quando ele descobre um mundo mágico, você, como leitora, também descobre um mundo mágico, porque
Ele tá lá num momento de sofrimento, ele tá vivendo uma vida muito ruim, ele é muito maltratado, ele tá muito mal e descobre que na verdade ele é uma pessoa incrível. Ele é um menino que sobreviveu, ele é um menino que venceu o maior mal que a comunidade bruxa já experimentou. E ele é um cara famoso, ele é um cara relevante. E na comunidade bruxa ele aprende que ele é um menino de muitas habilidades, ele é um menino inteligente, ele é um menino. E assim eu tô falando, eu tô quase chorando, porque realmente Harry Potter me apresentou para um mundo novo, um mundo de fantasia. E foi aí que eu comecei a gostar de fantasia, de fugir, às vezes, da minha realidade, de descobrir que dá para ser mais do que a gente pode ser, do que a gente acha que consegue ser. Sabe aquela frase do Shakespeare? Você pode ir muito mais longe, mesmo depois de pensar que não se pode mais. E Harry Potter, ele tem essa pegada, essa coisa de você achar que você é um inútil e no fim das contas você pode ser a chave para mudar o mundo, né? No caso, não era o mundo real, não era o mundo dos trouxas, era o mundo dos bruxos que o Harry ia mudar e ele ainda não sabia disso. Personagens que parecem reais. Aqueles personagens que você encontra em livros e começa a pensar se eles realmente existiram de alguma forma. Eu vou falar aqui, não é de um livro, mas de uma autora. Uma autora que eu conheci na minha adolescência, e é uma autora de dramas. Eu acho que pra mim, das que eu já experimentei de drama, é a melhor autora de dramas que eu já vi. E ela se chama Danielle Steel. Vou deixar a foto dela aqui pra vocês conhecerem a Danielle Steel. E alguns dos livros que eu já li dela, né? Eu tenho... Não li muitos, não vou ser sincera, mas eu li alguns que foram muito marcantes. O primeiro livro da Danielle Steel que eu amo, inclusive tem resenha lá no Instagram, se vocês quiserem, vou deixar o link do meu Instagram sempre fica aqui, tá lá no meu feed, é O Preço do Amor. Esse livro, ele fala sobre amor, propriamente, né? E não é só o amor de casal, né, homem e mulher. Ele fala sim desse amor, de conhecer uma pessoa que é o seu parceiro de vida, uma pessoa que vai fazer parte da sua história e que vai fazer a diferença. Mas ele fala também de um amor de pai, o Bernie, né, o nosso protagonista, porque esse livro, apesar de ser um romance, apesar de ser um livro de drama, ele é um livro com um protagonista masculino, né? O foco desse livro é o Bernie e a história dele. E ele conhece uma mulher, né, Alice, e ele se apaixona por ela e ela tem uma filha. E ele abraça essa menina, ele acolhe essa filha como se fosse dele. E assim, tem um momento específico, uma fase desse livro, porque esse livro é cheio de fases e ele é um drama, então ele é um livro muito triste, muito doloroso de ler. Tem uma fase desse livro em que ele é confrontado com a paternidade, com ser pai e lutar pela filha dele, que não é uma filha biológica, mas é filha de coração. E ele precisa lutar por essa menina e ele vai aonde ele consegue, ele dá tudo que ele tem por essa filha. E agora eu vou apresentar para vocês alguns livros que foram os meus desafios e também as minhas descobertas literárias, né? Que foram livros que tiveram impacto de várias formas na minha vida. O primeiro deles que eu queria mostrar para vocês é o meu livro preferido da vida e se chama O Pintor de Memórias. Esse livro aqui, ele fala sobre tudo, bem dizer, ele é um livro multigêneros, então ele tem um pouco de ficção científica, um pouquinho de romance, um pouquinho de thriller, ele tem um pouquinho de cada coisa, assim. Ele é muito gostosinho de ler, ele é um livro fluido, ele é um livro bacana, mas a pegada desse livro, ela é mais ou menos assim. O rapaz, o protagonista, ele é um pintor, né? E ele não é um pintor por acaso. Ele, na verdade, ele tem uma característica especial. Ele consegue se lembrar de todas as vidas que ele viveu. Ele consegue se lembrar. Ele tem sonhos muito vívidos com cenas e trechos de vidas que ele já viveu. Então é um livro que fala teoricamente de reencarnação,
mas não é bem sobre reencarnação no sentido, né, no sentido espírita, né, de reencarnar e karma e não sei o que, não é bem isso. Ele não tem a pegada religiosa da reencarnação, mas é como se nossa alma, nosso espírito de seres humanos, ele viajasse através do tempo, vivendo várias vidas e várias experiências, e isso ele vai encontrando as pessoas da vida dele, né? Ele descobre, por causa dessa percepção, desse lado dele que é aberto a vidas passadas, digamos assim, ele descobre que na verdade existe uma organização cósmica que faz com que você sempre esteja próximo dos seus, próximo de pessoas que são muito relevantes na história da sua vida, na história original, na primeira história que você teve na sua vida. Esse livro, ele remonta inúmeras vidas desse cara, e as cenas desse livro são absurdas, sabe? As relações dele como o protagonista, né, com a vida que ele está vivendo agora, as relações que ele tem com as pessoas que ele ama e com as pessoas que vivem em volta dele, como por exemplo os pais dele, sabe? Do nada, ele olha nos olhos de uma pessoa que às vezes ele convive por anos e lembra de quem essa pessoa foi, quem ela significava para ele numa vida passada. Então, é de uma delicadeza assim tão absurda, tão gostosa. Você vê ele tem uma cena que é assim fantástica. Eles estão em um concerto, né, de violino. Ela gosta muito de violinos e ela começa a falar coisas que ela gosta naquele concerto, né, sobre o violinista que criou aquele violino e como aquilo traz lembrança, uma sensação gostosa para ela, e começa a falar, e ele olha para ela e ele se lembra que isso tem total significado, tipo, ele lembra que ela fez parte da vida dele e que essa questão dos violinos tem muito a ver com a história que eles viveram nessa vida. E ele olhar para ela assim, os olhos dele se enchem de lágrimas, porque ele se lembra do que eles significavam para o outro nessa vida, e o que ela está falando é completamente condizente com aquilo, e ela não sabe, mas essas sensações remontam a vidas passadas, sabe? É assim, fantástico, de verdade, fantástico. É um livro emocionante, é um livro gostoso, é um livro fantástico, tá? Fantástico. Eu chorei muito em muitas cenas desse livro, porque ele é fantástico. Outro que eu amei foi um autor que eu acho que eu li um livro só dele até agora, vou ler mais em breve, muito breve, diga-se de passagem, é o Ken Follett aqui, Um Lugar Chamado Liberdade. Os protagonistas desse livro, eles falam de... esse livro ele começa falando sobre a escravidão, né? Ele fala da escravidão dos homens que trabalhavam em minas de carvão lá na Europa, né? Acho que na Irlanda, se não me falha a memória, eles são irlandeses. E esse rapaz, o sonho dele é ser livre, né? O sonho dele é deixar de ser escravo. E ele tenta de tudo, e ao longo do livro, por muitas situações, ele passa por muitas situações tentando deixar de ser escravo. Sério, é um livro assim de muitas emoções. E esse livro não fala só da escravidão, ele fala de outros tipos de liberdade, de outras questões relacionadas à liberdade. E assim, tem muitas questões, tem muitas situações, tem muitos momentos, assim, tem horas que você fica muito revoltado. Por quê? Porque você sabe que o mundo, na época em que ele viveu, no mundo em que ele estava vivendo, você sabe que as coisas eram assim. E às vezes você olha para situações desses personagens e pensa que, caramba, o mundo é assim até hoje. Aí entra Misery, né? Misery, que fala sobre tantas coisas, gente, sério. Se eu começar a falar de Misery, acho que eu vou ficar aqui o dia inteiro. Então vou tentar resumir, tá? Misery conta a história de um cara, ele é um escritor, ele acabou sofrendo um acidente e foi encontrado pela sua maior fã. A questão é que essa maior fã dele é uma psicopata maluca que não aceita que no último livro ele matou a personagem favorita dela, e agora ela quer que ele continue, ele reviva, ele ressuscite a personagem e escreva um livro especial só pra ela, enquanto ela o mantém em cativeiro, tratando com terrorismo psicológico e tudo mais. Esse livro
ele não fala só de uma mulher louca e de um escritor preso, né, acidentado, sem conseguir andar, não conseguindo fugir. Mas ele fala sobre quantas vezes na nossa vida a gente tem a oportunidade ou até mesmo a necessidade de sair de uma situação e forças sobrenaturais, vamos dizer assim, na verdade são forças psicológicas nossas, né? O nosso instinto de autossabotagem nos sabota e a gente simplesmente não consegue sair. Às vezes a dor e o sofrimento são auto-infligidos, digamos assim. Às vezes a gente pode sair e a nossa autossabotagem, o nosso instinto de não achar que a gente pode, que a gente consegue, essa dificuldade que a gente tem em acreditar que pode sair de uma situação ou que a gente mereça, de repente, sair de uma situação. Sabe aquela imagem que a gente vê às vezes de um cavalo amarrado numa cadeira de plástico e ele fica parado e ele não sai dali? Ele não sai correndo e arrastando a cadeira junto com ele, porque ele acredita, ele tem aquela crença limitante de que se ele tá amarrado naquela cadeira, ele tá preso, sabe? E a gente vê isso muito nesse protagonista, a gente vê isso, claro, ele tá realmente impossibilitado, mas talvez se ele fizer um esforço, em muitos momentos talvez ele teria conseguido sair. Tem uma passagem nesse livro que ele fala sobre uma história, né, em que ele conta sobre os judeus, né? O problema dos judeus não foi o Holocausto em si. O problema dos judeus, eles não fugiram e não se salvaram porque os judeus tinham pianos. E como eles tinham muito apego aos seus pianos, não podiam carregar seus pianos junto com eles, eles acabaram ficando em suas casas e foram levados para os campos de concentração. Então, essa passagem, ela fala muito sobre a gente, sabe? Sobre o quanto a gente... sobre quem são nossos pianos, sabe? Os pianos que a gente coloca na nossa sala e às vezes em que a gente pode simplesmente fugir, mas a gente não quer largar nossos pianos para trás e acaba vivendo momentos horríveis da nossa vida porque a gente não quer desapegar dos pianos. Eu acho isso muito forte, de verdade, muito forte. Essa passagem eu sempre guardo pra mim, assim, não é citação, mas eu guardo muito no meu coração. Esse livro, ele tem muitos ensinamentos incríveis. Por último, mas não menos importante, eu queria falar sobre uma autora, né, que ela já faleceu, infelizmente, e ela tem uma série de livros de fantasia, que é a Anne Rice com As Crônicas Vampirescas. Esse livro aqui é A Rainha dos Condenados. Pra mim, até agora, eu li, esse aqui foi o último que eu li 3. Li Entrevista com o Vampiro Lestat e li A Rainha dos Condenados. E eu gosto muito da escrita da Anne Rice, eu gosto muito dos vampiros que ela apresenta, porque são seres imortais. Os vampiros da Anne Rice, eles não são só vampiros, eles são seres imortais. E ela traz essa reflexão da imortalidade para quem gosta, né, de avaliar a vida e reflexões sobre a vida. Esses vampiros, a história desses vampiros que a Anne Rice conta nesses livros das crônicas vampirescas, traz um teor assim do quanto às vezes a gente quer viver para sempre, mas o quanto a gente não entende o que é viver para sempre. Então, a gente tem passagens nesse livro como você ser um vampiro e você ver as pessoas que você ama definhando pouco a pouco e morrendo, e você passar não um, não dois, não 10, mas centenas, milhares de anos lembrando dessas pessoas que fizeram parte da sua vida e que se foram. É você lidar com, por exemplo, em Entrevista com um Vampiro, você lida com uma menina que cresce dentro de um corpo de criança, porque ela não envelhece, ela é uma vampira, mas ela evolui, ela cresce, ela amadurece como mulher, como pessoa, ela tem centenas de anos, ela tem muita maturidade, ela é uma mulher muito sábia já, muito vivida, digamos assim, e o corpo dela é de criança, sabe? Aquela sensação de se olhar no espelho e não se reconhecer, porque a essência dela é muito diferente da sua aparência. Sabe, tem
tantas questões nesses livros, a questão de você, dos seus relacionamentos, a questão da sua família, a questão dos seus pais, sabe? Tem muitas passagens sobre maternidade, sobre paternidade, sobre a relação com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, sabe? Os relacionamentos desse livro, eles são intensos. Os vampiros, eles criam relacionamentos entre si para tentar ter vidas mais normais. Eles quebram tabus, eles esquecem de determinadas convenções sociais, digamos assim, porque elas simplesmente param de fazer sentido depois de algumas centenas de anos, né? Não vale mais tanto a pena. Então tem uma pegada assim que te deixa um pouco na bad. Eu confesso que esses livros da Anne Rice, eles te deixam um pouco na bad, você fica meio assim, eles são um pouco amargos, um pouco difíceis de digerir, mas eles trazem assim reflexões fantásticas para a vida, eles fazem você refletir sobre coisas que você nunca pensou, né? Porque às vezes a gente pergunta para alguém: o que você quer? Se você pudesse escolher uma coisa, o que você queria? As pessoas: eu queria viver para sempre. Você queria viver para sempre? Cara, eu sou mãe, eu poderia dizer que eu queria viver para sempre, mas eu não suportaria ver minha filha ficar velha, ver minha filha morrer de uma doença degenerativa, ver minha filha ter, sei lá, Alzheimer. Eu não aguentaria viver e sobreviver a tudo isso, sabe? De perdurar os anos além de tudo isso e lembrar de tudo isso e não me sentir vazia, porque tudo na nossa vida, todas as nossas relações, elas têm significado, elas fazem parte de um emaranhado de emoções que a gente desenvolve. E ser vampiro nos livros da Anne Rice é você viver tudo isso e perder tudo isso e ainda viver. Sabe, você tem que aprender a viver de novo, e de novo, e de novo, sabe? É você de repente se apaixonar por outra mulher, você sendo um cara lá, um vampiro, você se apaixonar por outra mulher, você se apaixona por uma mulher, você vive sua vida com ela morre, ela definha, ela fica velha e você sobrevive. E você encontra outra pessoa e viver tudo de novo e amargar tudo de novo. É de uma dor emocional que, assim, quando você começa a ler assim, sobre os pensamentos, sobre as sensações deles, assim, você começa a entender um pouquinho sobre a vida, sabe? Sobre o quanto a gente tem que valorizar a nossa mortalidade, o nosso senso de que amanhã pode ser o último dia, porque para eles nunca é. A sensação de depressão e de você saber que você pode simplesmente, sei lá, atentar contra a própria vida se você estiver sofrendo muito. E o cara está num nível de depressão extremo e ele não poder nem procurar um psicólogo, porque ninguém vai entender o tamanho da dor que ele está sentindo, sabe? É pesado, dolorido, mas te traz, assim, tantas reflexões. Então, é isso. Esse vídeo é um pouquinho para tentar compartilhar com vocês a leitura que eu sou. O vídeo anterior a esse que eu tô postando agora é um vídeo sobre uma resenha técnica, então eu falo um pouquinho sobre como eu avalio os meus livros. E para mim, uma leitura, ela tem que ter... ela tem que ser boa para você, ela tem que trazer alguma coisa para você, ela tem que trazer algo para sua vida. Claro que tem momentos em que a gente precisa ler coisas muito mais tranquilas, divertidas, sabe? Eu gosto de romances, aqueles romances fofinhos, eu gosto de fantasias divertidas, em que tem muitas coisas, às vezes, completamente fora da realidade. Eu gosto, sim, porque cada momento da vida da gente requer um livro diferente. Só que eu acho que se você tem a oportunidade de ler livros, então aproveite todas as nuances que eles podem te trazer. Eu sei que existem as pessoas que gostam de ficar em suas zonas de conforto, que gostam de ler só aquilo que causa emoções boas, mas, cara, fazer terapia é você conviver com suas piores emoções. Quando você vai em psicólogo, você vai para conviver com seus piores, você vai para conviver com seu pior lado, com seus piores demônios. Porque se a gente tem a oportunidade de conviver com livros, e a gente tem que sair um pouquinho do conforto, né, do que é confortável. Por que não ler
histórias difíceis, histórias dolorosas, histórias complicadas, pra gente tentar olhar pro lado ruim da vida de vez em quando, encontrar a beleza no meio do caos. Isso é importante para a edificação da gente, e a gente também tem que ter o quê? Autoconhecimento. E o autoconhecimento só é possível quando você se permite olhar para as piores coisas que tem dentro de você. Porque ninguém é perfeito. Ninguém tem uma vida linda e maravilhosa, por mais que queira. E quando você cria autoconhecimento, você olha para os seus piores momentos, para os seus piores lados, para as suas piores fases e consegue enxergar coisas boas ali. E livros são ótimas formas de você praticar essa empatia com os personagens. Às vezes você lidar com sentimentos dentro de você mesmo é muito difícil. Então livros são como analogias, né? Você lê, você sente as analogias das histórias, elas fazem sentido com coisas que tem dentro de você, e aí você cria, edifica e estrutura uma trajetória, uma jornada que vai fazer de você não só um leitor, mas uma pessoa diferente. Então livros transformam, livros mudam a gente, mudam a nossa essência, mudam a nossa experiência, mudam a maneira como a gente enxerga certas coisas. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado bacana. Se quiserem comentar aqui embaixo comigo os livros que edificaram vocês, que fizeram a sua vida ser diferente e por que esses livros são tão importantes, eu vou ficar muito feliz em conhecer aí um pouquinho da sua jornada, da sua trajetória. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se vocês gostaram desse vídeo, deixar um like, porque eu confesso que esse vídeo em particular ele foi mais trabalhosinho de fazer. E se inscrevam, ativem as notificações, compartilhem com algum amigo, alguma amiga que é leitora, né? Vamos fazer do mundo literário uma comunidade mais empática, amorosa e mais receptiva, porque às vezes a gente tem muitas rixas no mundo literário. Então, vamos ser mais abertos, gente. Ai, não quero ler King, tá tudo bem. Sejam felizes, leiam o que vocês quiserem, sabe? Façam da sua jornada aquilo que vocês decidirem. A vida é de vocês, a jornada é sua. Se joguem da melhor maneira que vocês puderem. Mas se eu puder te deixar um recado agora para finalizar esse vídeo, saia um pouquinho da sua zona de conforto de vez em quando. Se permita encontrar histórias que talvez não vão te deixar feliz, mas vão te deixar diferente de alguma forma.